Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Tivemos, enfim, notícias aí a respeito de reforço que o Vasco pode tentar a contratação agora na próxima janela de transferências, mas antes disso tem que resolver o transfer ban. Vamos falar de dois jogadores aí que despertam interesse do Vasco, que já teria o aval do Fernando Diniz. Vamos falar também aqui da situação de jogadores que podem deixar o Vasco. Também o próximo jogo amanhã contra o Melgar, onde você vai poder assistir. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, amanhã o Vasco vai entrar em campo aí pela Copa Sul-Americana, um jogo de vida ou morte para o Vasco. Esse jogo será às 7 horas da noite e terá transmissão somente do Paramount Plus. O Vasco vai enfrentar o Melgar em São Januário e precisa vencer de qualquer maneira para se classificar. Uma derrota ou um empate, o Vasco já está eliminado da Copa Sul-Americana na fase de grupos. Sequer vai conseguir aquele playoff para enfrentar o terceiro colocado da Libertadores, já que chance de primeiro colocado, nem com a vitória, nem com 10-0 o Vasco consegue chegar à primeira colocação, e se vencer o Melgar, vai chegar à segunda colocação, e mesmo assim vai ter um jogo a mais, um playoff desnecessário, porque o Vasco não conseguiu se organizar durante essa fase facílima, a fase muito fácil para o Vasco, essa fase de grupos, e não conseguiu vencer jogos importantes, e por isso estamos nessa situação. Contra esse adversário que o Vasco chegou a abrir a vantagem de 3-1, cara, e deixou empatar o jogo, né? Com certeza isso mostra a total incompetência dos nossos jogadores, né? Deixa nos comentários o que você acha, se o Vasco tem condições de vencer o Melgar amanhã. Certamente São Januário vai estar pulsando para empurrar o Vasco, mas o time não é confiável, né? Complicado, né? Difícil até cravar. O Vasco vai conseguir vencer esse jogo. Agora vamos falar do mercado do Vasco. Teve olheiro da MLS observando o meio-campista Matheus Cocão no jogo contra o Fluminense. Vale ressaltar que não é a primeira vez que times lá da MLS demonstram interesse nesse jogador. De acordo com as fontes ligadas ao clube, a escalação do Matheus Cocão como titular no Clássico teve relação direta com a visita de um representante estrangeiro. Sem um Coutinho que estava suspenso, o Matheus Cocão foi escolhido para entrar ali na vaga do Coutinho, né? Só que ele foi muito mal. Esse não seria o melhor jogo aí para nenhum olheiro olhar, nenhum jogador do Vasco, para falar a verdade, cara. Enquanto mais o Matheus Cocão, que foi disparado um dos piores em campo. Mesmo assim, segundo as informações, aparenta que eles têm interesse ainda no Matheus Cocão. E outra situação de jogador que pode deixar o Vasco, como todo mundo sabe, é o do Jair. Só que tivemos mais uma novidade aí quanto a um outro clube que está interessado em contratar o jogador. Em entrevista ao podcast Chala Podcast, o diretor executivo lá do Ceará não negou que o clube cearense tem interesse aí no Jair. Ele se esquivou ao falar do nome do jogador, mas ele está sim na mira do Ceará. E pode ser que o clube faça alguma investida no jogador que não vem sendo relacionado no Campeonato Brasileiro, para não completar os 7 jogos e o Vasco ter uma maior dificuldade de negociá-lo, já que ele ganha cerca de 900 mil mensais aí no Vasco. O Vasco entende que é um jogador que entrega muito pouco pelo que ele recebe, ainda vindo de uma gravíssima lesão. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Internacional teriam também demonstrado um certo interesse nesse jogador, mais o Atlético Paranaense. Porém, a situação financeira do Furacão, que está na Série B, é muito mais delicada e não tem condições de bancar nem metade do salário do Jair, que seria 450 mil mensais, né? O Furacão não tem essa grana e teria já se afastado um pouco mais dessa situação. E surge aí o nome do Ceará na parada. Vamos ver se o Vasco vai conseguir negociar o Jair. Esse fato vem causando uma grande insatisfação no jogador e também principalmente no seu empresário, que acabou, literalmente acabou com a diretoria do Vasco. O empresário do jogador está totalmente indignado com o que a diretoria do Vasco vem fazendo com o Jair, né? Deixando ele de fora da relação dos jogos aí no Campeonato Brasileiro. Deixe nos comentários o que você acha da situação desse jogador. E agora vamos falar de chegadas, mas antes, o Vasco tem que resolver uma situação aí que está pendente, que é o transfer ban da FIFA. Na semana passada a gente explicou aqui como que estava essa situação. O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco falou a respeito dessa situação e disse que é uma situação que o Vasco já entende que tem condições de resolver, já que o Vasco está em um processo de recuperação judicial e deverá entrar em contato mais brevemente com a FIFA, juntamente com a Justiça Brasileira, para provar que está em recuperação judicial e assim meio que tirar o seu nome do transfer ban e ficar possibilitado a contratar novos jogadores. Vale ressaltar que agora, no mês que vem, no início do mês que vem, do dia 1º até o dia 10, vai ficar aberta uma janela para todo mundo, não somente para os clubes que vão disputar o Mundial da FIFA, mas sim para todos os clubes, inclusive o próprio Vasco, que está precisando reforçar. E essa janela vai durar apenas 10 dias, mas a janela internacional realmente vai se abrir no dia 1º de julho,
A partir desse mês de junho, o Vasco já tem que estar negociando e encaminhando contratações para que, assim que abrir a janela, já contratar esses jogadores para eles treinarem ali com o elenco vascaíno nessa pausa para o Mundial, para esses caras já entrarem em campo o mais rápido possível. Mas o Vasco, como eu disse, tem essa pendência do transfer ban e ainda não contratou um diretor executivo para contratar os reforços. Mas dependendo do diretor que chegar, vai ser mais um boneco de posto que vai ficar lá sem fazer absolutamente nada, só sendo mandado pelo Pedrinho e também pelo Felipe, né? Porque eles que escolhem esses jogadores, esses bagres que o Vasco contrata, né? Dependendo do nome que a diretoria contratar, não vai fazer diferença alguma se vai vir diretor executivo ou se não vai vir. Se for o Marcelo Santana da vida, não vai fazer diferença nenhuma no futebol do Vasco. Mas precisa contratar, cara. Se errar os nomes das contratações, o Vasco corre seríssimos riscos de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí, meu amigo, a culpa vai ficar totalmente no Pedrinho. Aí não tem 777 partes mais não, meu amigo. A culpa é sua, porque não está conseguindo montar o elenco, tá jogando dinheiro no lixo. Olha o que o senhor fez com contratações ridículas. Jean Davi, Lorde Augusto, Garré, Maxime Domingues, nem tá mais no Vasco, e outros nomes. Lucas Oliveira e por aí vai, pagando salário de jogador que não joga. Com certeza aí, erros grosseiros da diretoria, que não pode errar. Quem tem pouco dinheiro não pode errar, cara. Ah, mas futebol é acerto e erro. No Vasco não tem que ter isso. O Vasco já tá errando há quase 30 anos. Tá na hora aí de mudar e mudar drasticamente essa filosofia patética que é essa diretoria do Vasco, onde que pessoas que não têm a mínima capacidade de estarem no clube são responsáveis por contratações, por montar elenco pro Vasco jogar Série A, jogar Sul-Americana e Copa do Brasil. Isso é um absurdo. E falando aí das possibilidades de reforço, tivemos novidades quanto a 2 jogadores. Um já é um velho conhecido que já foi especulado no Vasco no ano passado, inclusive por essa mesma diretoria, que é o zagueiro Rafael Tolói. Só que agora ele está numa situação mais fácil. O jogador não teve seu contrato renovado com a Atalanta e o Vasco surge como o primeiro interessado aqui no Brasil em contratar esse jogador. Ele já teria o aval do Fernando Diniz. O jogador de 34 anos vê com bons olhos no retorno ao futebol brasileiro e com certeza seria um baita reforço para a zaga, né? Para enfim colocar o horroroso João Vitor no banco. O Vasco precisa urgente contratar um zagueiro desse nível. Se não trazer um zagueiro para pagar um alto salário, um zagueiro de excelência, o Vasco vai sofrer, vai tomar gol todo jogo. A gente toma gol patético, cara, em jogos aí fáceis. O Vasco toma gol de qualquer adversário, até do Operário a gente tomou gol. Com certeza precisa melhorar drasticamente o sistema defensivo do Vasco. Não é só a zaga, né? O Piton vem errando muito, vem entregando muitos jogos o Piton. Por isso precisa reforçar bastante, pelo menos a zaga, porque a lateral esquerda para a diretoria do Vasco, o Piton é um deus, né? Com certeza aí precisamos reforçar muito esse sistema defensivo. O Tolói surge aí como o primeiro nome especulado no Vasco. Vale ressaltar que ele é um jogador naturalizado italiano. E se o Vasco contratar ele, ele vai entrar na cota de estrangeiros que são possíveis a serem relacionados por jogos. Com certeza, torcemos aí para que o Vasco feche essa contratação, mas, como eu disse, precisa se livrar do transfer ban da FIFA. Um outro nome, segundo o canal Vasco, é o nome do atacante Elinho, que está atualmente no Toluca. Esse jogador estaria no radar do Vasco e também já teria tido o aval do Fernando Diniz. Vale ressaltar que a diretoria está trabalhando em conjunto com o treinador para encontrar jogadores que se encaixem no estilo de jogo que o Fernando Diniz quer. O Elinho, por sua vez, é um jogador de 25 anos, fez muito sucesso no Red Bull Bragantino, foi revelado pelo São Paulo, logo foi vendido a peso de ouro para o Bragantino. Ficou muitos anos lá e o ano passado foi para o México. Só que ele é um jogador muito caro, né? Vale ressaltar que ele está avaliado hoje em 44 milhões de reais, no valor atual segundo o Transfermarkt.com. Um valor que representa praticamente um desafio financeiro aí para o Vasco, já que não temos muita grana, né? Vale ressaltar que aparentemente o Vasco não vai conseguir contratar o Brian Rodrigues, que era um outro nome bastante especulado no Vasco. Há informações que ele está em negociações com o Palmeiras e com o Corinthians, e teria já recusado uma possibilidade de fechar com o Vasco. Não sabemos o que vai acontecer, se o Vasco vai ter condições de contratar o Elinho. O fato é de que esse tipo de jogador tem concorrentes, né? E quando tem concorrentes, você sabe, né? O cara nunca fecha com o Vasco. Ah, especulado no Vasco, fecha com o Bahia. Ah, especulado no Vasco, fecha com o Vitória, Fortaleza, Sport e por aí vai. E o Elinho tá na mira do Botafogo, que é um time infinitamente mais bem financeiramente do que o Vasco, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer, se o Vasco terá condições de contratar o Elinho e também se procede as informações que o Vasco tem interesse nesse jogador, né? Vamos esperar os próximos dias, mas primeiro tem que resolver o transfer ban. Conforme disse o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, o Vasco espera resolver nos próximos dias essa situação aí do transfer ban e assim poder registrar normalmente jogadores, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer. 2 nomes excelentes que chegariam para serem titulares incontestáveis do time do Vasco, na minha opinião.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.